mandou apedrejar Estevão, que era um cristão. E ele descobriu posteriormente que Estevão era irmão de Abigail, que era a noiva dele. Então ele nunca se casou com Abigail. Ele mandou apedrejar Estevão e perdeu a noiva, que também se converteu ao Cristo. Então ele perdeu a pessoa mais importante para ele, junto com toda aquela história anterior que vocês podem ler no livro Paulo e Estevão, que é muito bom esse livro. E recomendo, né, se vocês tiverem condições de ler aqui no Japão, se não, deve também acessar pela internet, às vezes em PDF. E ele acabou perdendo a noiva e que se converteu. E aí ela se converteu pelas mãos de Ananias, um outro cristão. E aí o Saulo continua intensificando suas perseguições, transferindo a sua mágoa todinha para Jesus. Aliás, quem trabalha, quem costuma mexer com mediunidade ou ler livros que trabalham com as questões mediúnicas, eventualmente vai encontrar algum espírito desde o tempo do Cristo que não quis mais reencarnar, não quis renascer, porque ele fica no papel de perseguidor de Jesus. Porque alguém que ele amava foi, abre aspas, morto. Eu abro aspas por quê? Porque quem morreu foi o corpo e não o espírito. E aí ele fica com essa revolta contra o cristianismo, contra os representantes do cristianismo e contra o próprio Cristo. E aí ele começa a fazer uma luta profunda, mais profunda ainda do que ele já fazia, em defesa do judaísmo, da lei mosaica, da lei de Moisés. E ele tinha o apoio do Sinédrio, que era o tribunal dos antigos judeus. Ele era ligado ao Sinédrio, e o Sinédrio apoiava essa perseguição que Paulo fazia. E aí, com o apoio do Sinédrio, ele tinha liberdade para fazer o que ele achasse melhor fazer nessa jornada que ele resolveu trilhar, tá ok? Aí, um belo dia, ele vai até Damasco. Ele segue até Damasco para perseguir os cristãos e especialmente Ananias, porque Ananias estava naquela cidade. E aí o que acontece no meio do caminho? Aparece uma luz, naquela luz um homem, e ele pergunta quem é, e aí o homem diz para ele exatamente isso: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: quem sois vós, Senhor? Quem sois vós, Senhor? Imagine o susto que nós levaríamos se estivéssemos na posição de Saulo naquela época. E ele responde, o homem: eu sou Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões. Não resista aos aguilhões. Não resista à força que te empurra na direção correta. E Saulo, surpreendentemente, diz: não, eu vou acabar com você. Não, você está morto. Não, qualquer outra frase que diga: não, eu não aceito isso, continuarei resistindo. Não, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Se vocês pensarem bem, com carinho, com atenção, vocês verão e sentirão dentro de cada coração a profundidade dessa pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Veja, Saulo mudou. Ele mudou inclusive de nome, porque houve uma renovação. Ele não era mais o Saulo, o velho homem judeu, doutor da lei e perseguidor de cristãos. Ele era Paulo, o renascido, aquele que começou, aquele que começou uma nova estrada, um novo objetivo, uma nova vida. Veja, aí nós vamos ter que trabalhar um pouquinho esses pontos a respeito de Paulo. A primeira coisa é que ele adquire um compromisso com o novo conhecimento. Ele era judeu, ele era doutor da lei e de repente ele transformou-se profundamente em cristão. Era um conhecimento novo que ele perseguia e que de repente ele passou a defender. Mas ele comprometeu-se. O comprometimento é uma coisa muito difícil para nós até hoje. Quiçá possamos imaginar o que era para ele naquele tempo, comprometer-se. Mas ele era um cara decidido. Aquela decisão que todos nós devemos ter quando tomamos
a nossa jornada, dizemos, será para lá. Vocês aqui, orientais, descendentes de orientais, de japoneses que são brasileiros e têm familiares no Brasil, quantos de vocês não largaram o país para sair do Brasil? Eu digo, eu não sei se eu teria essa coragem, esse compromisso, mas vocês tiveram coragem e tiveram compromisso. Existe em vocês uma força, um potencial, uma energia, uma coragem verdadeira que torna vocês pessoas mais fortes do que muita gente. E Paulo era assim. Ele comprometeu-se com esse conhecimento, vestiu a camisa que ele disse, não é essa aqui que eu vou usar a partir de agora, e foi à frente. E aí ele se dedicou completamente a esse ministério. Ele tinha um ministério antes que era de doutor da lei, de levar o conhecimento da lei judaica e defender a lei de Moisés, e de repente ele veste a camisa, como eu já citei, e passa a defender o conhecimento de Jesus, o conhecimento cristão, que era o conhecimento de Deus, da lei de Deus aqui na terra, na ótica cristã. Só que o mais interessante de tudo, ele não se culpou. Porque a culpa, gente, nós não estamos falando de arrependimento, são duas coisas diferentes. A culpa é aquele peso que a gente coloca nas costas e tem que arrastar de tão pesado, sem saber muito bem para onde a gente está indo, e dizendo assim, puxa vida, eu estava lá, eu errei, eu fiz um monte de bobagem na minha existência, quantos tropeços eu causei, e agora eu vou ficar lá muriando, chorando e arrastando este saco enorme de pedras nas minhas costas. Isso é culpa. Ele não tinha culpa. Eu não sei se Paulo se arrependeu, mas o arrependimento para nós é uma coisa melhor. Por quê? Porque quem se arrepende tem consciência de que estava no caminho errado, de que estava equivocado, e diz, olha, já que eu estava errado, já que eu me equivoquei, agora eu vou fazer certo. E aí passa a trilhar a nova jornada. Então, se o sentimento de Paulo era de arrependimento, nós não sabemos, mas sabemos que ele mudou de ideia e não ficou lamuriando, não ficou chorando os seus pecados. Isso é muito importante e a gente não deve esquecer, sabe por quê? Porque nós não podemos parar de transitar a nossa estrada, de lutar pelos nossos objetivos, de continuar trabalhando pelo que a gente deseja, para o bem da nossa existência espiritual, da nossa evolução, porque nós erramos. Ninguém poderá, neste ambiente, nem encarnado e nem desencarnado, dizer eu nunca errei. Então, nós encarnados ainda lamuriamos um pouco, mas os espíritos que já evoluíram, eles sabem que errar faz parte. Então eles podem até se arrepender, porque é o primeiro passo da transformação, mas eles não se culpam mais. E Paulo também persistiu no cumprimento do dever. Ele, como perseguidor, passou a ser também perseguido. Ele, como bloqueador, fazia uma força danada para impedir que se desenvolvesse o conhecimento do cristianismo. Ele passou a levar o cristianismo a todos os recantos. Ele escreveu muitas cartas para os povos das cidades onde ele passava e deixava esclarecimentos às pessoas. Nós temos hoje nos evangelhos de Paulo um monte de cartas que ele escreveu com a cultura que tinha, para que ficasse registrada a tudo aquilo que ele aprendeu com o Cristo. E ele tinha uma coerência entre conhecer aquilo que ele aprendeu e vivenciar o que ele aprendeu. Uma coisinha, detalhe esse último ponto aqui, que também nós temos muita dificuldade, porque teoria, muitos de nós temos bastante. E como nós temos muitas teorias, mas às vezes não praticamos, nós acabamos tendo uma dicotomia, uma separação, uma divisão que complica a nossa vida. Quantas vezes a gente chega em casa depois de um dia, se lembrarmos de fazer a reflexão recomendada por Santo Agostinho, que dizia, como foi o meu dia? Se nós fizermos essa reflexão, veremos uma coisa muito chata, que a gente sabia que tinha que fazer de um jeito e fez do outro. Mas eu volto a dizer que não é para se culpar, que a gente deve se arrepender e dizer, ok, hoje eu errei, eu peço perdão a Deus, eu peço perdão a mim mesma, porque a mim mesma, a cada um de nós, a gente vai pedir internamente, para que a gente recomece amanhã.
como se faz, não sei aqui no Japão como é, mas no Brasil tem o AA, que são os alcoolistas anônimos, tem os NA, que são os narcóticos anônimos, tem os JA, que são os jogadores anônimos, e eles fazem o sacrifício de não beber, não drogar-se, não jogar uma vez em cada dia, não uma vez por dia, né? Um dia de cada vez. E é um dia de cada vez que a gente vai tentar ser melhor também. Então nada de ficar se culpando. Temos que lutar para encontrar a coerência entre aquilo que a gente já sabe, e mesmo que muitos de vocês aqui eventualmente não conheçam profundamente de espiritismo, aliás, o espiritismo ele é simples, mas ele é extremamente profundo, então dá trabalho conhecer o espiritismo para quem não se dedica a nada. Mas se a gente sabe que Deus existe, que nós somos espíritos imortais, que reencarnaremos, que a lei é de causa e efeito, receberemos de volta aquilo que fizemos, que semeamos, que plantamos, e que nós seremos espíritos puros um dia, de acordo com a velocidade que nós transitamos nessa jornada reencarnatória, nós já sabemos o suficiente para ser bons, o suficiente para fazer melhor. Então, basta o conhecimento que a gente já tem. Bom, aí, tudo isso que eu falei aqui, eu tratei de Paulo, puxei um pouquinho aqui para, como diz lá no Brasil, a sardinha para o nosso prato. No meu caso seria o brócolis, ou a alface, ou a cenoura, porque eu sou vegetariana. Mas então eu deixo a sardinha com vocês, fico com as verduras e puxo para o prato da gente. Foi o que eu fiz? Agora a gente vai trazer essa história para nós. Quanto a nós, gente, qual é a nossa estrada? Nós, desde o passado, estávamos acorrentados à ignorância. Estávamos acorrentados ao desconhecimento, estávamos acorrentados ao fanatismo, aos vícios, aos preconceitos, às nossas imperfeições, às imperfeições da sociedade, comprometidos com valores equivocados, comprometidos com valores adulterados. Tudo isso a gente já fez. Se não foi nessa encarnação, foram nas outras. Então, nós temos sim histórias de equívocos para corrigir. Mas a gente tem que se perguntar hoje, talvez quem já leu, quem é que leu, a senhora, né, que leu 2 vezes Paulo Estevão, talvez ele já tenha se perguntado, talvez vocês, ao ler o Evangelho, ao ler o Livro dos Espíritos, ao fazer um estudo nas casas aqui do Japão, tenham se perguntado, e a minha estrada? Será que eu estou seguindo a minha estrada direitinho? Nós precisamos saber se a gente já encontrou a nossa estrada. Então a gente vai analisar um pouquinho, até analisar puxando para o nosso cotidiano, puxando para a nossa vida, mas sempre a partir do quê? Da doutrina espírita. E eu gosto de trabalhar com a vida material da gente, com os nossos relacionamentos, com as nossas relações mesmo de cotidiano, mas sempre a partir do espiritismo. Então eu trouxe aqui alguns trechos. Embaixo tem o nome do livro da onde eu tirei, todos de Kardec. Esse aqui é o Espiritismo em sua expressão mais simples. E ele diz assim, Kardec diz que de nada adianta crer se a sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Olha que profundidade de frase que Kardec nos disse. O que ele fala? Adianta para a gente crer? Eu creio. E aí, o que a gente faz com essa crença? O que nós mudamos com essa crença? O que nos transformou crer? Quando eu digo sou espírita, o que isso me torna diferente do outro que não é espírita? Não por ser melhor, não é uma comparação com outras religiões, com outras filosofias. Cada uma faz o seu papel, o seu trabalho e tem a sua importância. Nós estamos falando da nossa crença. Se eu sou espírita, o que ser espírita me fez fazer melhor, no que me transformou? Então ele diz, não adianta crer. Se essa crença não me torna uma pessoa melhor, se não me faz andar um pouquinho na direção da minha evolução, se eu não mudo nada, se a pessoa olha para mim e diz, Vânia, faz 5 anos que você é espírita, 10, 20, 30, quantos anos você faz que você é espírita? Vão perguntar para vocês, vocês vão dizer o tempo. E eles vão dizer, nossa, que coisa, né? Você não mudou nada. Já pensou a vergonha? Isso sim seria vergonhoso para nós, não mudarmos nada. A pessoa tem que olhar para a gente e dizer assim, nossa, sério, você está indo no centro? Você já leu alguma coisa? O que você aprendeu? Eu aprendi isso. Eu notei muito que você mudou, você era tão impaciente, agora você não é tão impaciente.
nossa, desculpa falar, mas eu achava você um pouquinho egoísta, você tá tão mais, assim, generoso, generosa, sabe como? E às vezes a pessoa não vai falar, porque nós temos que ter, assim, um mínimo de respeito social, né? Alguns são mais bocudos, como eu, assim, e dão um jeitinho de falar com amor. Mas a gente dá um jeitinho de falar, mas outros não falam. Mas pensam, não é porque não falou que não pensou, certo? Vocês aqui no Japão são todos quietinhos. Uma coisa que na outra casa que eu fiz palestra me disseram assim, o Japão é silencioso. Eu falei, ai meu Deus, acho que Deus me deixou rouca porque eu sou muito barulhenta. É verdade, gente, eu pensei isso, sincero. Então, por quê? Porque a gente tem que pensar que os outros estão enxergando e que nós somos o espelho deles. Se a gente diz que a espírita não mudou nada, que espíritas somos nós. Somos a vergonha daquilo que a gente crê? Não, né? A gente tem que se esforçar. E mais, tem que tornar melhor para o próximo. Porque quando a gente se torna espírita e resolve se transformar, quem a gente muda primeiro? A nós mesmos. Só que quando eu mudo, quando vocês mudam, vocês vão mudar com o mundo, eu vou mudar com o mundo. Eu não estou aqui do outro lado do mundo, faltando 15 dias no meu escritório de advocacia, nem deixando meu marido, meu filho, meus pais lá em Jundiaí, no Brasil. Por que eu não mudei nada? É porque eu mudei. Porque eu sou capaz hoje, apesar de todas as imperfeições que eu ainda carrego, que eu sei que são muitas, já sou capaz de ceder um pouquinho do meu tempo para fazer o que eu estou fazendo hoje. Por isso que eu sou tão grata de vocês estarem aqui, eu não estou falando sozinha. É verdade. Então a gente tem que se tornar melhor para quem? Para o próximo. De uma forma ostensiva, sim, através do amor, da caridade, do respeito, da solidariedade e também através do exemplo. Porque quando a gente muda, a gente vai agir diferente no mundo. E ao agir diferente do mundo, a gente transforma o mundo à nossa volta. Conta um segredinho. Eu ia dizer pra vocês que não era marketing, mas é um pouco sim. Eu sou vegetariana, como eu já disse. E eu sempre conto esse exemplo. Quando eu me tornei vegetariana, há 19 anos, as pessoas não acreditavam. De repente, aí no começo do meu vegetarianismo, eu recebia visitas e eu comprava presunto, mortadela, comprava frango assado, latinha de atum, todas essas coisas que as pessoas vão na casa da gente e comem, né? Um dia eu pensei, gente, que vergonha, hein, dona Vânia? Vocês vegetarianos e dá carne para as visitas? Sinto muito visitas. A partir de hoje, não sou tão má. Se vocês quiserem ir na minha casa, estão todos convidados, vão comer bastante coisa boa, mas se quiserem levar sua carninha, seu peixinho, pode, tá? Mas eu não vou fazer. Eu não faço, não compro, não entrego, não cozinho, não ajeito carne pra ninguém, de nenhum tipo. Sabe o que aconteceu? Em vez das pessoas me criticarem, muita gente começou a ser vegetariana, diminuiu a quantidade de comer carne, divulga questões de vegetarianismos e mesmo consumindo ainda os nossos irmãozinhos animais, que são nossos irmãos, eles respeitam aquilo de uma forma diferente e consomem de uma forma mais amorosa. Percebem? Então, é um gesto pequeno, é uma decisão totalmente minha, mas é uma decisão que mudou de uma certa forma, impactou na vida do outro. E vocês acham que vocês não mudam a vida de ninguém? Vocês mudam a vida de alguém todos os dias. Uma coisa que eu mais adorei aqui no Japão, até agora, é que as pessoas não entendem nada que eu digo, né? Pelo menos lá fora, aqui vocês estão entendendo. Mas todo mundo sorri. Todo mundo. É uma coisa tão bonita, porque é legal demais você passar pelas pessoas e as pessoas olharem nos teus olhos e sorrirem. Ok, estão trabalhando, estão fazendo seu papel, né? Mas a gente pode fazer o papel da gente de cara fechada, né? Pode dizer assim, bom dia. Ou pode dizer, bom dia. Ou pode dizer assim, bom dia. Tem toda a diferença. Quantas pessoas precisam de um abraço, de um carinho, de um colo, ou precisam de um sorriso, de um olhar, precisam ser vistas, precisam ser chegadas, entenderam? Então, a gente precisa saber se a nossa crença está nos transformando. Essa é uma das passadas que a gente está dando na nossa estrada de Damasco. Kardec diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Vocês vão ver que uma coisa está sempre vinculada com a anterior. Eu acabei de falar alguma coisa sobre isso. Como é que a gente é reconhecido como espírita? Pelos esforços que a gente está fazendo para se transformar.
ninguém aqui, eu repito, ninguém aqui não tem imperfeições. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui deixou de tropeçar, de cair, de errar. A gente fala demais, faz demais, pensa demais, às vezes, o que não devia. Mas nós também já pensamos um pouco mais, fazemos um pouco mais e falamos um pouco mais de coisas boas, levamos um pouco mais de sentido positivo, otimismo, conhecimento, atitude para o mundo fora de nós, porque a gente já está se transformando. E aí, então, se alguém olhar de fora e disser assim, vamos escolher quais pessoas num grupo de 100 são espíritas, e observar a pessoa 24 horas, uma semana, um mês, ela tem que dizer, aquele lá, aquela lá é espírita. Por quê? Porque ela tropeçou e errou, mas ela está tentando de novo, e de novo, e de novo fazer certo. É esforço na transformação e esforço para domar as inclinações negativas. Ninguém mais do que a família conhece a gente, né? Se o meu marido, eu vi que ele curtiu o vídeo lá no comecinho, mas ele já desligou porque ele foi trabalhar, né? Aliás, hoje, nós somos de noite, hoje é 1º de maio, lá é feriado, mas com certeza ele está trabalhando, porque ele adora. Eu sempre brinco, o seu nome é Ricardo, o seu sobrenome é Trabalho, porque ele adora também. Ele devia morar aqui no Japão, gente. Ele devia morar aqui no Japão, vou falar pra ele. Quem sabe eu venho pra cá, né? Mas eu tô brincando assim pra dizer o seguinte, que ele sempre fala pra mim assim, você errou isso, você errou naquilo, quando a gente tá discutindo, como grande casal que é, né? Mas ele fala assim, você é uma pessoa que você mudou bastante. Você se transformou. Eu fico muito feliz quando eu escuto isso, porque ninguém mais do que conhece todos os nossos defeitos para chegar pra gente e dizer assim, que bom que você tá mudando, certo? Que mais, gente? Vamos lá. O verdadeiro espírito, olha lá, Revista Espírita de 1861. Antes de falar dessa frase, a Revista Espírita, ela é estudada por muita gente e ela não é uma literatura, diria, obrigatória. Mas ela é boa de ler. O que a Revista Espírita é, para quem não sabe? Uma coletânea de textos que foram tirados dos estudos de Kardec com o grupo que estudava com ele. Então ele fazia às vezes palestras, ele fazia bate-papo, eles faziam estudos. E desses estudos eles tiravam alguns materiais que foram considerados como doutrina. Doutrina Espírita são os 5 livros da codificação, certo? Que vocês conhecem. Livro dos Médiuns, Livros dos Espíritos, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Esses são os livros da codificação espírita, o fundamento daquilo que a gente crê. Mas a Revista Espírita também tem doutrina. Por quê? Porque tem muito material de estudo lá. E desse material, que algumas serão da Revista Espírita agora, eu trouxe essas frases e a primeira que eu leio é esta. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que sinceramente quer atingi-la. Como é que a gente sabe que uma pessoa sinceramente quer atingi-la? Eu não tenho como saber se vocês são verdadeiros espíritas. E vocês não têm como saber se eu sou verdadeiramente espírita. Só quem pode saber isso é cada um de nós. Porque é uma coisa interna. A gente querer sinceramente atingir esse estado de espírita, de pessoa do bem, de pessoa correta, de pessoa que está buscando a evolução, esse é um trabalho individual. É como nascer e morrer, a gente faz sozinho. A gente tem ajuda, tanto para encarnar quanto para desencarnar, os bons espíritos. Mas tem ajuda também para se tornar um verdadeiro espírita, para se tornar uma pessoa melhor. E eu repito que isso não é exclusividade do espírita. Pessoas sem religião ou de outras religiões, de outras filosofias também se tornam espíritos puros. Mas eu estou falando dos espíritas. É uma questão de foro íntimo. É uma questão de análise interna. Então quem sabe disso? Somente a gente. E Deus. Nosso mentor que nos apoia, que consegue ler o mais íntimo do nosso coração. Nesse aspecto aqui a gente pode até dizer assim, quando a gente erra porque eu queria errar, ou erra tentando acertar? Erra por ignorância ou erra sabendo que está errando? Então isso também tem a ver com aquela questão da sinceridade. Só a gente sabe.
mas isso mexe com a lei de causa e efeito. Então, o verdadeiro espírita não é nenhuma pessoa perfeita. Se eu tivesse que ser perfeita para vir falar aqui com vocês, eu não teria sido convidada, aliás, eu não teria feito nem um pouco do pouco que eu fiz, eu teria feito bem menos dentro da jornada espírita, porque não tem perfeição. Nenhum de nós vai sair daqui perfeito. Mas todos nós vamos sair daqui melhores. Porque a gente está, sinceramente, numa semana de feriado, que para vocês é tão importante, de descanso, numa semana que tem feriado lá no Brasil, numa semana que eu estou deixando um monte de coisa. Todos nós aqui estamos deixando de alguma coisa para estar aqui hoje. E são coisas importantes para nós. São coisas fundamentais às vezes. Mas a gente está aqui por quê? Porque, sinceramente, nós queremos nos tornar pessoas melhores. E, sinceramente, nós acreditamos que o Espiritismo pode nos ajudar nisso. Será a alavanca da nossa evolução. Lá na Revista Espírita também, do mesmo ano, eu não coloquei os meses, aí eu teria que pesquisar para vocês, se vocês querem saber, tá? O Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam. Percebe que um texto é a continuação do outro? Os que se esforçam em tornar-se perfeitos, pondo em prática os ensinos dos Espíritos. Então, não são os perfeitos, são a nós que o Espiritismo procura. E o Espiritismo pensa, na verdade não literalmente, óbvio, o Espiritismo pensa, eu quero aquele que mesmo sendo imperfeito, tem coragem, a mesma coragem que vocês tiveram ao largar o Brasil e tudo lá atrás e começar uma vida aqui. Tem que ter força, a mesma força que vocês têm para viver nesse mesmo estado que eu acabei de falar. E esse vestir de camisa, que só aquele que diz assim, não, eu amo isso, eu amo essa verdade, eu desejo que essa verdade faça parte da minha existência, do meu modo de ser. Esse é o que o Espiritismo procura. O Espiritismo procura aquele que quer ser perfeito. Aliás, eu abro um parênteses para dizer, vocês já se elogiaram alguma vez? Olharam no espelho e disseram assim, eu sou lindo, eu sou linda, como eu sou inteligente, eu trabalho bem pra caramba, nossa, como eu cozinho demais, eu sou o melhor motorista que eu conheço. Vocês já fizeram isso? Eu ouso dizer que a gente faz isso, às vezes, muito superficialmente, e a gente fica com vergonha depois, não é verdade? Porque a gente sabe todas as nossas pequenas imperfeições. Mas, gente, eu também faço isso, tá? Mas eu vou contar um segredo pra vocês. Só quem sabe é meu marido. É verdade, não tô mentindo, não. Eu olho os meus vídeos depois pra saber se eu fiz certo, né? Aí depois eu falo assim... Andei muito pra direita, muito pra esquerda. Uma vez eu estava fazendo palestra e falei pra minha mãe, ô mãe, e aí, você gostou? Ela falou assim, eu gostei, mas você dançou tanto lá na frente. A gente vai aprendendo desse jeito, com a sinceridade e o amor das pessoas. Mas eu sempre olho pros meus vídeos e às vezes eu falo alguma coisa que eu mesmo acho engraçada e eu mesmo me acho bonita no vídeo. Eu falei, gente, quanta vaidade. Ai, quanta vaidade. Aí sabe o que eu descobri? Que a gente tem que se amar. Eu não vejo só a Vânia bonita no vídeo e nem falando tudo perfeito, não. Eu falo assim, dançou lá na frente, falou palavras que não devia, gesticulou demais, fez piada na hora errada, tudo isso eu vejo. Mas às vezes eu vejo o lado bom também do trabalho da Vânia que eu estou vivendo hoje. Porque eu sou um espírito que vai além da Vânia, vocês também são um espírito, são espíritos que estão além do personagem que vocês vivem hoje. Eu digo isso porque a gente tem que querer se tornar perfeito. E não tem jeito de se tornar perfeito só vendo imperfeição. Vocês têm que olhar para vocês e dizerem assim, eu mudei. E eu hoje sou melhor. Então eu estou me sentindo mais bonito como alma. Eu estou me sentindo melhor porque eu capricho mais nas coisas que eu faço. Eu estou me sentindo mais inteligente porque eu estudo. Eu estou me sentindo assim, assim e assado. Por quê, gente? Porque se a gente não reconhece evolução nenhuma na nossa capacidade de ser, de estar no mundo, como é que a gente vai se tornar perfeito? Para que serve o conhecimento que nós temos? Não é para envaidecer ninguém, não é para tornar ninguém orgulhoso de nada. Ao contrário, o Espiritismo nos torna humildes, nos torna pessoas caridosas, pessoas que compartilham mais,
mas nos faz reconhecer o nosso valor. E por que nós não podemos reconhecer o nosso valor e lutar para ser perfeitos? Muitas vezes eu digo e vou dizer para vocês, nós seremos como Jesus. Quando? Eu não sei. Talvez daqui a um tempo, alguns mais, outros menos, mas nós seremos como Jesus. Talvez nós um dia também iremos criar um orbe, um planeta. Talvez um dia nós também vamos administrar o sistema sideral. Talvez algum dia nós também vamos curar almas, levar alegria, criar uma doutrina para um mundo informação, para que aqueles espíritos que são ignorantes e simples em serem criados possam evoluir. Talvez não. Nós faremos coisas assim. Então nós temos que querer ser perfeitos. E temos que começar reconhecendo o nosso valor agora. Certo? Sejam quais forem os seus antecedentes, sejam quais forem os seus pecados, as suas falhas, as suas imperfeições, a sua vida pregressa, o seu histórico, será... Ops! Volta, filho. Tá lá. Será bom espírita, desde que reconheça as suas imperfeições e seja sincero e perseverante no propósito de se emendar. Então, eu vou voltar ao slide anterior. Aqui é os que se esforçam para tornar-se perfeitos. E aqui é o que reconhece as imperfeições. Só se torna perfeito quem sabe o que tem que mudar. Só se torna perfeito aquele que sabe o que tem que trabalhar, no que vai se esforçar, qual é o seu foco, o seu objetivo. Ninguém se torna perfeito sem saber o que tem que fazer. Ninguém. Então a gente tem que querer ser perfeito, sim. Mas tem que também admitir que não é bom em tal coisa. Que não é bom ainda naquele sentimento, naquele comportamento, naquele relacionamento, que nós não somos bons ainda. Quando a gente sabe o que está errado e sabe onde quer ir, fica fácil descobrir qual é o instrumento, o meio, o modo, a forma de fazer para chegar lá. Certo? Fica difícil fazer isso? Sabendo o que a gente tem que consertar e para onde quer ir? Fica mais fácil, não é? Porque se eu falasse para vocês agora, faça uma listinha do que precisa para ser perfeito amanhã, alguns iam dizer as coisas mais assim, gritantes. Mas se nós fizermos uma boa análise como nesse sentido, uma listinha de imperfeições e onde eu quero chegar, fica mais fácil dizer, olha, para eu sair daqui e ir para cá, eu tenho que sair por essa estrada. É isso que eu tenho que fazer. A gente pensa pouco nisso. Nós pensamos bem pouco nisso, inclusive. Mas precisa reconhecer as imperfeições, ser sincero e dedicar tempo e observação e exercício para fazer isso acontecer na vida da gente. Porque só vontade, a vontade é fundamental para acontecer, mas só vontade não faz nada. Sintam vontade de estar trabalhando e adiantando o serviço de vocês da semana que vem. Pensem, eu quero que o meu serviço da semana que vem se realize. Faça tudo. Vai acontecer? Não vai acontecer. Tem que trabalhar. Tem que ter vontade e tem que realizar. Tá certo? Eu não controlei o horário, tá? Ou eu falo demais ou eu corro demais falando. Então, se eu estiver falando demais rápido, vocês podem me desacelerar. E se eu passar do tempo, vocês podem me cortar. Vamos lá. Pro espírita, gente, também revista espírita. Eu adorei pegar esses trechos da revista espírita dessa vez. Pro espírita, o espiritismo é uma verdadeira regeneração, porque ele rompe com o seu passado. O que significa romper com o passado? Bom, eu conheci o espiritismo hoje, a partir de hoje o passado não existe. A Vânia morreu. A partir de hoje eu, como Saulo, me chamarei Paulo? Não, a partir de hoje eu, Vânia, me chamarei Tânia. Não precisa. Eu não preciso esquecer todo o meu passado. Eu não preciso esquecer quem eu sou, nem o que eu fui, e nem onde eu tropecei, e nem o que aconteceu que provoca as minhas memórias mais tristes e arrependidas. Não. Romper com o passado é desamarrar do passado. Não fazer do passado a âncora que te afunda e te prende lá naquele lamaçal que um dia a gente mergulhou. Tem que desprender do passado. Desprender do passado é dizer, ok,
Eu fui assim, eu fiz assim, eu acreditei desse jeito, agora eu farei assim, eu serei desse modo e eu agirei desta maneira. Precisa se esforçar. Eu não vou voltar na frase que falava de esforço, porque eu acabei de falar agora há pouco, então vocês não tiveram tempo de esquecer ainda. Precisa se esforçar. Sem esforço, a gente não sai do lugar. Então, o Espiritismo vai regenerar cada um daqueles que se coloca sob o seu holofote, a sua luz, e diz assim: bom, eu agora tenho um conhecimento que eu não tinha. E este conhecimento me dá a força que eu preciso para seguir na direção tal. É isso que a gente tem que fazer. Percebe por que tem que estudar Espiritismo? Porque não basta ser espírita dizendo que é. Tem que estudar. Na medida do possível ler. Na medida do possível fazer o Evangelho no Lar, que também é estudo e junta com a questão da prece dentro da casa da gente, atraindo os bons espíritos. Fazer também, na medida do possível, as atividades na casa espírita, mesmo que seja só um grupo de estudo ou um centro espírita formado. Eventualmente, se eu falasse assim, em alguma casa, não digo aqui porque aqui eu não sei como funciona, mas se eu, lá no Brasil, tem casa que faz, mas são poucas. Se dissesse assim: agora, para encerrar o nosso trabalho, eu peço para Sayuri, faça a prece final para mim, por favor. Sabe o que acontece? Não digo a Sayuri literalmente, tá? Mas eu vou usar você, pode? Pode. A Sayuri se enfia embaixo da cadeira e diz: eu nem tô aqui. Por quê, gente? Sabe por quê? Porque as pessoas são vaidosas. São orgulhosas. Não é timidez. Já perguntar para psicólogo se isso é timidez. Ele vai dizer que o pano de fundo da timidez é o orgulho. É o medo de errar na frente de todo mundo e todo mundo ver que não sabia fazer a prece perfeita que o Divaldo Franco faz. Eu também não sei, tá? Mas eu não tenho pingo de timidez. Tenho orgulho, mas não timidez. Não tenho mesmo. Mas eu aprendi, sabe por quê? Porque eu também já me escondi embaixo da cadeira. Então o que acontece com a gente? A gente precisa romper com o passado e dizer: aquela pessoa que eu fui mora aqui, faz parte de mim, me construiu. Mas aquilo é a base da casa que eu vou construir agora. É o fundamento, a fundação. É dali que eu vou subir as paredes. E as paredes que eu vou construir, elas são diferentes, são mais fortes. Por quê? Porque eu já sei onde que está errado e já botei fundação suficiente para construir paredes firmes. E o Espiritismo é a argamassa que vai fazer esse prédio ficar erguido. Por quê? Porque é o conhecimento que fortalece, é o que impulsiona, é o que dá coragem. Perceba que eu sou repetitiva? Talvez eu seja repetitiva, mas tem que repetir essas palavras, porque essas palavras têm que ser parte da nossa existência. A gente tem que trazer para a consciência que nós somos fortes, temos coragem, precisamos desenvolver a vontade de realizar. E o Espiritismo nos dá vontade de realizar. Porque quem é que quer desencarnar amanhã e dizer assim: eu fui parar lá no umbral, ou numa colônia assim, na enfermaria de mais sofredores que tem, porque eu não fiz a minha parte com o conhecimento que eu tenho. Não, a gente quer ir para um lugar melhor. Quem é que aqui não quer ir para o nosso lar? Né? Tem colônias até melhores que o nosso lar, gente. A gente tem que querer mais. Tem que querer mais. Rompendo com o passado, a gente se transforma. Isso que é importante. Jesus disse essa frase: porventura, colhem-se figos de espinheiros ou ervas de urtigas? Toda árvore se conhece pelos frutos. Talvez agora alguém tenha pensado: peraí, eu não estou entendendo muito bem onde é que foi que a Vânia quis colocar a estrada de Damasco lá com Paulo e Saulo no começo. Onde é que está a estrada dessa conversa? Tudo isso é estrada. Tudo isso é a nossa estrada. É como nós estamos fazendo a nossa estrada. Quando foi que a gente se transformou? Será que a gente se transformou? Será que nós estamos em transformação de verdade? Porque quando Jesus diz isso, que toda árvore se conhece pelos frutos, eu tenho
tenho que ter passado por aquele momento da estrada de Damasco, assim como Saulo passou, em que eu me prostrei no chão, fiquei cega de ver com aquela luz que Jesus mostrou para mim, que o Espiritismo trouxe, me ensinando como Jesus e o seu conhecimento, os seus ensinos eram, me prostrar no chão, levantar e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? O que eu tenho que fazer na minha vida para eu servir em Teu nome? O que eu tenho que fazer na minha vida para que o mundo, ao me olhar, ao me ver, reconheça em Ti, em mim, a Tua grandeza? O que é que eu tenho que fazer para que essa estrada que eu hoje coloco um pezinho atrás do outro, andando um pouco às vezes cambaleante, titubeante, às vezes mais firme, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas que essa estrada seja a minha estrada de Damasco, onde eu, lá no final dela, não chego em Damasco para acabar com os cristãos em Ananias, como Saulo tinha intenção, mas chegando como Paulo, renovado, e indo lá fazer parceria de trabalho com o próprio perseguido. Onde nós estamos indo? Qual é a nossa estrada? Nossa estrada de Damasco tem que ser a transformação através do Espiritismo. Porque senão, gente, não vale a pena trabalhar 12 horas por dia, largar a família, ficar com sacrifício, como todos nós, em todos os lugares do mundo, fazemos, sofremos, suamos, choramos, para depois dizer: a estrada que eu andei não era correta. Não podemos perder esse tempo. Não é mais tempo. Não é mais tempo, inclusive, por uma questão muito importante. Vocês sabem que esse mundo é um mundo de expiações? Sabem ou não? Lembre-se que eu vim do Brasil, eu não sei o que vocês sabem. Sabem ou não? O mundo de expiações? Alguns não sabem. Eu vou falar. O mundo de expiações que a Terra é aquele mundo em que a gente veio aqui para aprender sofrendo, que não pode fazer ninguém sofrer. Para aprender que amar é muito melhor, porque quando a gente ama, nós também somos amados. Só que também é um mundo de provas, onde através do sofrimento e da observação, a gente pode se comportar certo. E esse comportamento certo vai se tornar aquela nota acima da média, que diz assim: aprovado, a gente passa na prova. Ou a gente não passa, dependendo de como a gente desprezou o conhecimento e na hora de provar não foi capaz. Só que tem uma coisa: desde a época de Kardec, na codificação, se fala da transformação planetária de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Isso eu digo para todo mundo. Vocês vão ver palestrantes falando que a Terra é mundo de expiação. Vão ver palestrantes dizendo que a Terra está em processo de regeneração. E vão ver palestrantes dizendo que é um mundo de regeneração já. O meu ponto de vista: a Terra é mundo de regeneração. Vânia, você tá brincando comigo, né? Tudo isso de problema que tem aqui, você vai me dizer que esse mundo de regeneração, tá todo mundo melhor aqui? Não tá, não. Mas eu vou explicar por que eu acho isso. Porque o planeta evolui também. Não só as almas, não só os espíritos. E o planeta já, desde a época de Kardec, já estava nesse processo. Ele não vai passar a eternidade evoluindo esperando a gente. O planeta evoluiu. Já é mundo de regeneração. A humanidade não é de regeneração ainda. Por quê? Porque está tentando colher figo de espinheiros. Porque a gente ainda conhece a árvore pelos frutos e os frutos não estão sendo muito bons. Só que, sabe, na parábola dos talentos, Jesus conta a parábola que ele dá lá umas moedinhas, e tem o que enterra e tem o que multiplica as moedas. Uma moedinha daquelas pode ser multiplicada. Na parábola do semeador, ele fala dos vários terrenos e a sementinha, o que acontece com ela? A sementinha pode frutificar. Ele ainda fala, umas deram a 30, outras a 60, outras a 100. Sabe o que significa? Que cada um de nós pode ser a moeda, cada um de nós pode ser a semente, também no sentido de que nós podemos frutificar e multiplicar. Então, quando a gente chega e diz assim, vamos responder essa pergunta de Jesus: o que sou eu? Eu sou o espinheiro e quero pensar que sou macieira, ou eu sou macieira? E eu forneço maçãs ou eu forneço espinhos?
Então a gente precisa se conhecer para se transformar. E eu falei isso do mundo de regeneração, por quê? Porque aquele que é diferente da maioria que ainda caminha cega e adoecida, achando que a gente vive para a matéria, esses aí precisam despertar. Eles só vão despertar se tiver exemplo de conduta diferente. Porque tem gente que cresce numa família, uma criancinha que cresce vendo o pai e a mãe fazendo alguma coisa errada, ele vai pensar que aquilo que é errado é certo. Se a alma daquele serzinho ainda for uma alma viciosa, imperfeita, ele não vai ter o impulso natural do progresso anterior para se transformar sozinho. Então ele precisa de ajuda. É o professor na escola, é o vizinho, é o pessoal da sua religião, é o colega de trabalho, é no trânsito. Aqui nem tanto, que todo mundo dirige direitinho. Mas lá no trânsito do Brasil, vocês sabem, a gente infelizmente tem alguns estresses, né, na questão do trânsito. Então, em vez do cara te xinga, você diz bom dia, vai em paz. Sabe, é difícil pra caramba, porque nós temos orgulho. E nós pensamos, o que é esse cara aí que está querendo me ofender? Podemos sair mais cedo, né? E às vezes alguns ainda falam os palavrões, fazem gestos aí que não são adequados. Mas o que é importante de saber é que se nós exercitarmos todos os dias só uma atitude no começo, depois a gente faz 2, 3 e vai tentando aumentar, de bons atos, mas sabendo que esse bom ato não é o hábito só. Eu digo, eu vou falar bom dia para todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Vocês já fazem isso, né? Mas tem gente que não faz. Eu vou fazer isso hoje com todo mundo. Alguém vai dizer assim, meu Deus, eu estava indo para aquele lugar pensando em morrer, mas alguém me viu. Eu não sou invisível. Então a gente se transformou e mudou o mundo à nossa volta e está ajudando na regeneração da humanidade, porque o tempo do planeta já chegou. Isso é opinião minha, das minhas análises, e vocês podem encontrar pessoas diferentes. Eu recomendo que vocês pensem no assunto e tirem suas próprias conclusões, tá? Diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3 do capítulo 17. Na verdade, esse texto lá é do que Kardec trouxe, é de Santo Agostinho. O Verdadeiro Homem de Bem é um texto grande e tem no Livro dos Espíritos também, mas eu trouxe um trecho. O verdadeiro homem de bem, se ele interroga a sua consciência sobre os próprios atos, o que fiz hoje? Como eu me reagi? Como eu estive no mundo? Ele vai perguntar se não violou essa lei. Que lei? De justiça, amor e caridade. Se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Então, vamos voltar. Primeira coisa, interrogar a consciência diariamente. Tem gente que esquece, a maioria esquece, porque tem que treinar. Às vezes a gente não lembra nem de fazer a nossa prece antes de deitar e entregar o corpo ao descanso e o espírito às atividades noturnas, não é? Mas a gente tem que começar a treinar. Põe um papelzinho do lado da cama e diz, o que você tem que se perguntar antes de dormir? Coloca essas perguntinhas. Se vocês acham muitas, coloca uma. Quando todos os dias você fizer naturalmente essa uma, se questionar, aí você coloca outra. Depois, quando tiver natural, você coloca outra e assim por diante. Cada um no seu tempo, na sua forma de ser, tá? Para que a gente não fique estagnado, mas também não vá além daquilo que vai conseguir. Para que a gente não se frustre e diga, eu sou incapaz. Não. Vai no seu tempo, mas se esforça mais do que hoje. Por quê? Porque todos nós temos um pouco de conformistas e de comodistas, tá? Nós vamos fazer essas perguntas. Basicamente, eu vou perguntar para mim mesma, será que alguém vai reclamar de mim de alguma coisa que eu fiz? Gente, eu não consigo ainda fazer isso todo dia, não. Mas as coisas que, às vezes que eu perguntei, eu sempre disse, eu podia ter feito tal coisa diferente. Eu sabia que tal coisa que eu falei não devia ter sido dita. É surpreendente como a consciência traz a coisa mais tola para a memória na hora que a gente se pergunta honestamente a respeito disso. Então, o verdadeiro homem de bem também não é o que não erra, é o que não quer errar.
E ele vai questionar-se. Então, não temam esquecer. Se você... Sabe aquela coisa? Vou dar um exemplo que eu acho que cabe. Sabe quando vocês emprestam um livro? E aí você esquece que o livro está com você? Ou você empresta, sei lá, 1.000 ienes de alguém? Ou, sei lá, R$1.000 de alguém lá no Brasil? E vocês pegam e esquecem que estão devendo, ou esquecem que tem que devolver o livro? Aí você encontra a pessoa na rua, qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Dificilmente não vai passar. Puxa vida, eu tô com o livro dela. Ou tô com o dinheiro dele. Difícil. Porque a consciência, a não ser que ela tenha sido sufocada, ela vai acusar o nosso débito, a nossa pendência. Então, esse papel noturno, antes da gente descansar, ele é um papel importante. Alguns podem até fazer essa pergunta de manhã. Olha lá, Vânia. Hoje você vai trabalhar o melhor possível de você. Eu preciso beber um pouquinho de água. Vocês viram que eu me empolgo, né? Por isso que eu tenho que falar pouco. Obrigada. O que eu vou trabalhar no dia de hoje? O que eu vou fazer? Para que eu possa já ter consciência durante o meu dia. Me desculpem, gente. Os cortes vocais não estão no completo. Pronto. Isso aqui é pausa estratégica para vocês pensarem. De manhã vocês vão fazer essas perguntas para vocês. Para que vocês, no final do dia, digam: eu já sabia o que eu ia perguntar no final do dia e eu tentei. Tá legal? Por fim, Kardec também diz: olha que incisivo. Ele parece até estar apontando o dedo. Olha, pois que vos dizeis espíritas, sede, seja, faça. Esqueça, olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Não é para travar no mal que vocês já fizeram o que eu já fiz. Não. É para pensar no que dá para fazer. É hoje o momento da gente. Ontem, aliás, nem sei que horas são, há 1 hora atrás, né, quando a gente estava começando aqui, mais ou menos, nós, não importa mais, não existe mais. Quem existe agora, o que vocês são agora. O que vocês podem planejar e decidir para fazer daqui a pouco. E aí dá para fazer. Um dia de cada vez. Se um dia for muito tempo, meio-dia, 1 hora, os próximos 5 minutos, não sei. Cada um faça o seu tempo, mas tem que tentar, tá? No livro Espiritismo, em sua expressão mais simples, Kardec diz: com a verdadeira caridade, tal como ensinou e praticou o Cristo, não mais o egoísmo, o orgulho, o ódio, a inveja, a maledicência, não mais o apego desordenado aos bens desse mundo. Essa frase é para dizer para a gente o seguinte: a gente vive na matéria, a gente trabalha na matéria, nós necessitamos da matéria, nós temos o direito de lutar por ter a melhor qualidade de vida na matéria, mas a nossa prioridade não é o apego à matéria, é o apego ao auto-amor, e apego no bom sentido, de dedicar-se a lutar contra as imperfeições que fazem com que nós continuemos amarrados no chão, rastejando nas imperfeições. Então a gente precisa se esforçar com o trabalho de caridade. Também do Evangelho. A crença no Espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer: hoje está melhor do que ontem. Então, talvez vocês não tenham prestado atenção suficientemente em vocês
no que vocês fizeram até ontem. Ou até talvez antes da palestra. Mas a partir de hoje, vocês têm que olhar para vocês e pensar: será que eu estou pior? Será que eu estou igual a ontem? Alguma coisa de melhor a gente tem que se esforçar para conquistar. Um dia atrás do outro. E a gente pode, a gente consegue. É uma questão de dedicação. Estudar e trabalhar por ser melhor é um esforço que pode ser uma exigência grande no começo, mas torna-se cada vez mais natural, porque a alma se satisfaz, se tranquiliza, consegue ver o objetivo na existência, tem mais facilidade de conexão com os bons espíritos, recebe melhor as intuições necessárias para trilhar o caminho, certo? Para seguir adiante. E aí, um dia, gente, não vai ser mais esforço e nem mania ou hábito de fazer certas coisas. Vai ser simplesmente amor. Amor pela vida, autoamor, amor pelo próximo. Amor por todas as coisas e pessoas que passam por nós. Então é um trabalho que a gente tem que se desenvolver nessa nossa estrada. E eu trouxe um vídeo que talvez no assistir vocês não conectem muito com o que eu disse, mas daí a gente arremata no final. Vou passar esse vídeo aí, se o senhor puder fazer. Esse vídeo está mostrando pais e mães. E perguntando para eles o que eles esperam para o futuro. Vocês vão escutar o que eles esperam para o futuro, tá? Normalmente a gente espera do futuro coisas maravilhosas? Ou espera assim, diz assim: ah, esse planeta tá assim, tá assado, tá ruim aqui, tá ruim lá. O que vocês acham que a gente responde? O que vocês acham que eles respondem? Não coisas muito boas. Só que depois, eles chamam os filhos. E aí eles perguntam o que os filhos querem ser quando crescer. As minhas palestras sempre têm problemas. Eu, sinceramente, eu não acredito no mundo melhor, não. Eu acho que a tendência, é piorar. Eu acho que vai cada vez piorar, porque o pessoal vai votar, nem sabe quem está votando. Acho que em qualidade de vida, de pertencer à natureza, acho que todos nós já perdemos em relação, e isso é algo que vai acontecer também com as futuras gerações. O planeta não tem mais volta. A agressão que a gente fez ao nosso planeta, a gente não vai conseguir desfazer. Terão mais guerras, com certeza. A guerra, para mim, não vai parar, nunca. Eu pego um quadro, pego tinta ou giz, alguma coisa. Primeiro, se eu fosse eu ia pegar o lápis. Eu quero ser artista. Quero ser médica. Eu quero ser ginasta. Eu tiro notas altas na escola. Meu pai gosta muito que eu faça atividade física e outros esportes também. Tipo, se eu for professora, eu quero ensinar bastante. E se eu for veterinária, eu quero cuidar bem dos animais. E quando eu quero ser estilista. Porque eu quero fazer roupa brilhante. Eu vou cuidar de um monte de crianças e ver se eles estão doentes, se está com dor de garganta. Como os sonhos dos seus filhos vão se realizar se um mundo melhor não existir? Ainda dá tempo de mudar. Por que eu passei esse vídeo? Porque ainda dá tempo de mudar. Nós precisamos pensar que nós temos filhos. E mesmo que os filhos não sejam nossos, da nossa barriga e da nossa família, nós temos filhos. Tem tanta criança aí que precisa de um mundo melhor. E nós somos filhos. E os nossos pais também queriam um mundo melhor. Tem sim dificuldades diversas.
mas a guerra vai parar. A gente vai aprender a votar. Nós vamos trabalhar com mais amor. Nós vamos aprender a nos respeitar. Tudo. Eu sempre dou um exemplo lá no Brasil. Todo mundo diz, o Brasil está com um problema muito grave, só pior. E eu digo, o Brasil nunca esteve tão perto de ser um país melhor. Sabe por quê? Porque antes a gente não sabia que ele estava doente, e agora a gente sabe. Quando a gente sabe onde está a doença, a gente sabe o remédio que precisa, o tratamento que precisa. Hoje, nós aprendemos aqui que nós temos algumas pequenas doenças e algumas pequenas imperfeições para trabalhar. E ao aprender isso, a gente já sabe qual é o remédio. Precisa ter disciplina para tomar no horário, para fazer direitinho o tratamento e para a gente dizer, eu me curei e hoje eu sou uma pessoa melhor. E o futuro está aqui nas nossas mãos. Essa é a nossa estrada de Damasco. E eu espero de todo o meu coração que vocês saiam daqui melhores do que entraram. Assim como eu, ao conhecer vocês, vou sair daqui também. Tá bem? Muito obrigada. Obrigado, Zona. Por favor, o dirigente, Matheus. Sobre aquela lista. E aí, pessoal, gostaram? Obrigado a todos por ter vindo, obrigado, Vânia. E chegou a famosa pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? É sempre assim, todo mundo quietinho também. Mas assim, o que me chamou a atenção é sobre quando nós vamos nos deitar e fazer as reflexões, né? Assim, para quem está começando, ou para quem vai começar a partir de hoje, que tenho certeza que todos nós vamos começar a fazer essas reflexões, a partir do momento que a gente começa a fazer essas reflexões, mesmo que seja uma, quais são as mudanças que começam a chegar, que nós podemos perceber? Eu acredito que quando nós fazemos uma pergunta básica, por exemplo, será que eu fiz todo o bem que podia? Quando a gente faz essa pergunta, a gente vai dizer, puxa, não fiz. No dia seguinte, a gente talvez deixe passar uma oportunidade de fazer o bem que era possível. E chega de noite, a gente vai fazer a pergunta e vai dizer, nossa, eu perdi de novo uma oportunidade. Vai chegar num outro momento em que a gente vai dizer, nossa, aqui tem uma oportunidade de fazer, mas só que a gente vai pensar nisso depois que não fez, mas logo em seguida. E um outro momento a gente vai pensar, enquanto está acontecendo assim, nossa, olha, ainda dá tempo de eu fazer, quase que eu perdi a chance. E no momento seguinte a gente vai dizer, agora é um momento que está surgindo em que eu posso fazer esse gesto bom, esse ato bom, alguma coisa. Então todo o processo, ele é um processo que ao nos questionarmos sobre o que passou, naturalmente no dia seguinte, nós teremos na consciência que a gente não fez algo que devia ter feito. E também teremos mais um input da consciência assim, mais natural, de dizer, ei, aqui tem uma oportunidade, aqui tem uma oportunidade, aqui tem uma oportunidade. Então, aos poucos, por nós estarmos com vontade de fazer e com os desejos de alteração de conduta, nós vamos percebendo com mais facilidade as oportunidades de realizar e fazer diferente alguma coisa ligada a esses questionamentos que nós faremos. Vamos notar com certeza, mas tudo vai depender da nossa assiduidade nessa tentativa de transformação. E não é para se culpar, eu repito, se a gente perceber que 1 dia, 2 dias, 3 dias a gente deixou de fazer. Porque isso vai acontecer. É natural. Nós estamos habituados a não fazer. Então, habituar ao fazer e trazer a consciência de forma que se torne depois natural na gente por amor, isso é um processo. Não acontece de um dia para o outro. Talvez você chegue em casa hoje e lembrem de fazer os questionamentos. Amanhã talvez vocês esqueçam. Mas se vocês decidirem que vão fazer, coloca um bilhetinho.
Tem um dia que vocês vão chegar muito cansados e dizer assim, ai, hoje não vai dar tempo. Eu estou quase morto aqui na cama. Mas o exercício precisa de um esforço. E esse esforço vai parar de ser cansativo assim que vocês se habituarem de verdade. Era isso que eu... essa minha experiência, eu acho que é assim que funciona. Um pouquinho de cada vez a gente vai enxergando mais e vai notando a transformação. Até chegar a ser antecipar, em fato. Tá? E vamos abusar um pouquinho. E a partir do momento que nós começamos a fazer esses questionamentos, do lado espiritual, o que acontece? Do lado espiritual. Do lado espiritual vai depender de com quem nós estávamos conectados antes, né? Um pouquinho. Mas, primeiro de tudo, para todos os casos, todos, nosso mentor e os espíritos familiares que nos ajudam, todos vão se empenhar em nos ajudar, em incentivar, em nos ajudar a lembrar, em nos apoiar, no momento de uma oportunidade, nos fazer despertar para aquilo. Todos os bons espíritos vão fazer de tudo para que a gente esteja fazendo isso. Porque a vontade de realizar é, ao mesmo tempo, vigilância de conduta, porque para eu realizar preciso vigiar como é o momento, como eu estou me conduzindo. E também é uma forma de prece, porque a conduta transforma-se em prece quando ela está sintonizada com um bem maior. Do lado daqueles que têm desafetos da espiritualidade, ou tiveram algum caso obsessivo, etc., a tendência é que os espíritos inferiores vão fazer de tudo para dar errado. Você vai esquecer. É que nem evangelho no lar. Você vai marcar, fazer evangelho no lar, tal dia e tal hora. Nesse dia toca telefone, briga com a família, chega atrasado do serviço, tá cansado demais e esquece. Esqueceu, por exemplo, primeiro momento que lembrou e dá para fazer, faz. Não importa se é o dia errado ou a hora errada. Vai fazer. Porque eles vão fazer de tudo para atrapalhar. Mas quanto mais der errado, mais você tem que saber que está no caminho certo. Porque é isso que vai afastar vocês deles. A todos nós deles que não querem que a gente modifique a conduta. Então, do lado espiritual, é super importante. Porque, de um lado, a resistência mostra que a gente está fazendo certo e vai afastar os maus espíritos. E o apoio dos bons espíritos vai dizer que a gente está sendo apoiado e tendo todo o auxílio do mundo para que a gente vença. Nós não estamos nessa luta sozinhos. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Isso aqui hoje, tudo bem? Aldo? É isso, pessoal. Se ninguém mais tiver alguma dúvida, alguma questão, não precisa ser aqui na frente da câmera ali, que está transmitindo, mas pode ser em particular, porque a Vânia ainda vai permanecer mais um tempinho aqui, né? E hoje mesmo ela vai para Saitama, né, Aldo? Vai para o grupo de orações lá em Saitama, em Rôndio. E quem puder também prestigiar lá. Infelizmente eu não vou poder ir porque amanhã eu tenho que trabalhar. Mas os amigos que se dispuserem de um tempo de estar compartilhando desse momento também, lá em Saitama, em Rôndio. Então que todos possam, tenho certeza que todos serão bem-vindos no centro, grupo de orações, né? E aqueles que gostariam de conversar mais com a Vânia, né? Ela vai estar por aqui. Espero que todos tenham gostado. Obrigado a todos os amigos pelo tempo, aqueles que trabalharam hoje e chegaram depois do trabalho, aqueles que vão trabalhar ainda amanhã ou depois, né? Muito obrigado a todos. E para encerrar as atividades de hoje, nós vamos pedir para que a Líria faça a prece de encerramento. Seguramos nossos corações, as nossas mentes, vamos fechar nossos olhos, agradecendo a espiritualidade por ter trazido a nossa querida Vânia, agradecendo em particular a família Vasconcelos por ter cedido a companhia agradável na noite de hoje, aqui em Chique e Johnson, pela palestra tão animada, tocante, muito simples e muito prática.
Agradecemos também a todos os espíritos que estão conosco, que tenham também aprendido junto conosco e que a partir da noite de hoje possamos fazer e praticar as pequenas dicas que recebemos através desta palestra. Convidamos a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.